Vamos ver? Então vamos lá. Olha só o que a gente aprende. Que o perispírito é um laço fluídico. O que é laço fluídico? E agora? É um laço? É um cordão? Como que ele é? É brilhante? Não é? É de energia? É quase como se fosse uma corda? Que forma que tem? Que densidade? Que cor? A gente sabe tudo isso? É? Vocês sabem? Não? Eu também não. Olha só, o que a gente sabe é assim, olha, que ele é um intermediário. Intermediário de quê? Agora respondam para mim. Entre o espírito e o corpo, a matéria. Né? Entre um princípio, que é o princípio espiritual, e o outro princípio, que é o princípio material. Mas, e o princípio também é matéria? De uma certa forma, sim. Tem essencial. De toda forma, sim. É uma matéria sutil, né? A densidade é outra, mas é matéria. Né? Então, faz parte do princípio material, não faz parte do princípio espiritual. Né? Lógico que quando a gente for falar em matéria existem de várias densidades, não é isso que a física estuda? Sim. Muito bem, a física quântica também, que estuda o microcosmo. Né? Então, é um intermediário entre duas dimensões, vamos falar assim. Acho que é melhor, né? Semimaterial. O que é semimaterial? Para que a gente não confunda com o corpo físico, né? Está sempre unido ao espírito, está sempre agarradinho lá, né? Não é simbiose, não, tá? Quando nós somos criados simples e ignorantes, imediatamente a gente já está com o perispírito, né? Quando Deus nos cria simples e ignorantes, com um princípio de inteligência, já está o princípio material junto, que é o perispírito. E na nossa jornada milenar evolutiva, a gente vai estar sempre com o perispírito. Sempre. Até um determinado ponto, que a gente vai chegar lá. Eteriza-se conforme a evolução espiritual. Então, ali na questão 257 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a sensação dos espíritos, tem uma passagem muito interessante que diz assim: quanto mais evolui o espírito, mais se transforma a matéria. Que matéria que é essa que se transforma? É o perispírito. Como consequência disso, a nossa matéria física também vai se transformando, percebem? Sim, e mais bonita. Porque quando nós éramos lá homens e mulheres pré-históricos, nós éramos lindos, maravilhosos? Lógico que não, né? Então, a densidade da matéria que nós tínhamos no perispírito era equivalente àquilo que nós estávamos gerando ali, aqueles corpos monstruosos daqueles homens e mulheres pré-históricos. Como nós fomos evoluindo com o passar do tempo, o nosso espírito vai evoluindo, a matéria vai se transformando. E como consequência vai gerando formas mais sutis, mais embelezadas, como essa que nós temos hoje. Né? Então ali dá para a gente entender o seguinte: então quanto mais a gente evolui, mais o corpo vai se transformando, mais o perispírito, lógico, vai se transformando. Né? Então vai chegar um instante em que nós não vamos ter mais perispírito, Sônia? Pelo que os espíritos dizem, sim. Né? Um espírito como Jesus, por exemplo, ele não tem um perispírito. Né? Ele se vestiu de um perispírito para chegar até nós. Por quê? Porque ele já alcançou a sua evolução. Agora a gente vai saber por que nós estamos dizendo isso. Nós estamos no livro dos espíritos, né? E nós também. Responde tanto pela vitalidade do organismo físico, quanto por suas funções, contando com o fluido vital, que impregna a ambos. Porque senão não tem vida, né? Não é verdade? A vitalidade vem do princípio vital, do fluido vital, não é isso? Do fluido vital. Há abalos no organismo físico
que provocariam modificações no fluido vital e que, por sua vez, afetariam o perispírito. Que abalos são esses? Nervosismo exagerado, cólera, viciações. Se lembram de um livro chamado O Retrato de Dorian Gray? Tem até um filme, né? O Retrato de Dorian Gray. Então, qual é a história do Dorian Gray? O Dorian Gray é um rapaz muito bonito, jovem, né? E que, num dado momento, um pintor o conhece e fica emocionado pela sua beleza máscula. Né? Eu vou fazer um quadro de você. Pintou um quadro dele. Ele ficou todo satisfeito, colocou o quadro acima da lareira. Essa história se passa no século XIX. E ele, rico, milionário, inteligente e bonito, foi gozar a vida. Né? E de tal forma que ele tinha uma vida absolutamente devassa. E o que acontece? O tempo vai passando e ele não muda, ele fica igual. Suas feições não mudam, é como se ele tivesse uma juventude permanente. Então, ele é pintado com 25 anos, passam-se 25 anos e ele está igual. Quando as pessoas encontram com ele, falam: escuta, eu envelheci, ele não? O que está acontecendo? Né? Até que num dado instante, antes disso, né, antes desse tempo todo passar, conforme ele vivencia a sua vida devassa, ele passa pela sala, ele dá umas olhadas no quadro e de repente ele começa a ver que o quadro vai sofrendo alterações. Então o quadro vai ficando todo distorcido, não é? Vai ficando feio, estranho, e de tal forma que ele no fim acaba pegando esse quadro e armazenando lá no sótão. Não quero mais saber desse quadro. Aí passa-se uns 25 anos, ele continua belo, maravilhoso e gozando a vida. Até que num dado momento ele vai olhar o quadro lá no sótão. Quando ele tira o pano que está sobre o quadro, ele fica horrorizado, porque o quadro, a imagem que está lá, é monstruosa. É monstruosa. Então essa história é muito interessante, porque a gente pode utilizar isso como uma metáfora para dizer assim: aquela imagem no quadro era o perispírito dele. Né? Aliás, eu acho que o escritor deve ter tido mais ou menos essa inspiração, não é? Quando escreveu essa história. Então, aquela imagem lá no quadro nada mais era do que a projeção do seu perispírito. O corpo continuava muito belo, muito bonito, tratado, né? Lógico, né? Mas o seu perispírito estava daquele jeito. Muito interessante essa história. Assistam um filme. Ou leiam um livro. A substância que compõe os perispíritos origina-se da mesma fonte, diferenciando-se ao infinito em graus de densidade e de fluidez. Muito bem, então assim como os eventos externos e internos do nosso pensamento influenciam no perispírito, olha só, influenciam aonde? Na substância que o compõe. Né? A substância, portanto, que compõe os nossos perispíritos, né, de todos, origina-se da mesma fonte. Então, o meu perispírito se originou da fonte Terra, de uma determinada camada do planeta. A dela também, mas de uma determinada camada. Que camada que é essa? Equivalente ao nível de evolução. Ah, mas você não disse que o perispírito caminha através da nossa evolução? Sim, caminha junto. Quando a gente reencarna num outro planeta, por exemplo, a gente vai tomar determinadas substâncias que vão compor esse perispírito e que vai ajudar a gente a se manifestar naquele planeta. Mas o corpo em si permanece. A substância que muda. Ok? Portanto, os perispíritos se originam da mesma fonte, diferenciando-se ao infinito em graus de densidade e de fluidez. Quanto menos evoluído um espírito, mais denso o seu perispírito. A correspondência natural, né? Na constituição humana, a densidade dos fluidos perispiríticos se concentra em determinados órgãos. A densidade dos fluidos perispiríticos se concentram em determinados órgãos. Olha só que coisa interessante. Não está falando que o perispírito está em determinados órgãos, mas sim a densidade dos fluidos.
Que órgãos são esses? Naqueles órgãos onde haja interação maior entre organismo físico e um organismo fluídico, ou seja, o próprio perispírito. São os centros de força ou vitais, e especialmente junto ao cérebro. Ok? Então, os centros de força não foram definidos por Kardec na codificação, mas foram esclarecidos devidamente com o espírito André Luiz, e está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós temos vários centros de força: coronário, frontal, laríngeo, o que mais? Cardíaco, esplênico, solar, esplênico, o que mais? gástrico, genésico. É o solar, não é? E Genésico. o básico atrás e genésico na frente. Cada um deles com a sua função, né? Com a sua atribuição. Né? Não é? Olha só, então aqui no cérebro é que está centralizado, portanto, as forças, vamos dizer assim, as forças mais nobres desses fluidos. Né? Por isso que quando acontece algum problema conosco, que afeta o cérebro, a mente, etc., o resto do corpo sente o impacto, né? Somente a parte orgânica, a parte mental também, a parte espiritual, melhor dizendo, né? Essa parte nobre da nossa alma. Por que os fluidos perispiríticos se densificam? Olha só que interessante. Para aproximar-se da natureza do organismo material. Porque o perispírito é mediador. Porque possui na sua constituição fluidos eterizados para relacionar-se com o espírito e quase materializados para contatar-se com o organismo físico. Então, existe uma razão de ser, né, para essa densidade, né? Lógico que existe aí a relação evolutiva, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito, mas de qualquer maneira ele precisa reencarnar, e a densidade material é muito intensa, então há que ter uma certa adaptação, né? Apresenta, portanto, dupla polarização. Comunica-se com o corpo físico, nas partes mais densas, portanto, quanto com o espírito, nas substâncias rarefeitas. Graças à sua intermediação, ambos mantêm entre si relações de contiguidade, apenas pois não se misturam, sendo suas naturezas essencialmente diferentes. Quanto mais primitivo, portanto, é o homem, o fluido que compõe seu perispírito apresenta-se em mistura com fluidos mais densos do mundo imponderável, ou seja, da sua própria psicosfera circundante, grosseira, porque primitiva. O nosso plano de evolução é provas e expiações, portanto, a densidade vibratória de fluidos materiais aqui do nosso planeta é condizente com a faixa em que nós nos situamos. Dentro dessa faixa existem vários degraus evolutivos, mas é a faixa de provas e expiações. Portanto, ela é característica, né? Donde sensato concluir que quanto mais o espírito evolui, mais qualidade, maior eterização terá o seu perispírito. Ou seja, o espírito evolui, progride. Evolui nesse sentido, que o Kardec quer dizer, é no sentido do progresso, para não confundir com a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que é outra coisa, é a evolução da matéria, por força das circunstâncias geográficas onde aquele ser se situa. Então, o espírito evolui e progride em escala ascensional, ocasionando transformações substanciais, portanto, no perispírito, né? Onde está? Ah, olha só que coisa interessante, né? Onde está situada a memória, então? Aonde? No espírito. E como é que fica
química, quando a gente se alimenta, que o organismo faz a digestão, a gente manda o nosso estômago funcionar. Eu acabei de jantar, estômago, faça a digestão. Agora, já. É assim? Como é que chama essa memória? Memória é o quê? Memória de jantar, de almoço e tudo mais? Memória alimentar. Aliás, se falar nisso, já deve ter uma opção de gente com fome. Isso se chama memória biológica. A memória biológica está no perispírito. Né? Lembram-se quando nós fomos criados lá atrás, simples e ignorantes? Imediatamente a gente já estava com o perispírito. Muito bem. Essa escala ascensional que a gente vai passando, o que acontece? A gente passa pelos diversos reinos da natureza, não é? Não são reinos inferiores, são os primeiros reinos da natureza. A gente chegou aqui numa escala ascensional, somos seres humanos, dotados de razão, de raciocínio, de intelecto. Né? Muito bem, a nossa próxima etapa, o que é? Seres de regeneração. E depois? Deus sabe, nós temos que saber também. Seres felizes, né? Tal como Jesus. É o nosso modelo. Está tão longe. Está pertinho. Não é? Então, nessa escala ascensional, essas alterações, essas mudanças que o corpo físico vai sofrendo, como consequência da transformação do perispírito, que por sua vez está motivado pela evolução do espírito, o que acontece? Né? A gente vai estar mudando também, o corpo vai mudando, o perispírito também. Então, olha lá, espírito e perispírito são um todo indissolúvel. Até aqui ninguém diz que não, não é mesmo? O cérebro é a expressão física da mente. Ponto pacífico. A mente é o órgão do espírito. O cérebro é o órgão do corpo. O perispírito registra as experiências... show! As experiências evolutivas ao longo dos milênios. Olha lá. A memória, portanto, biológica, recapitulando as fases do processo filogenético, filo com relação à evolução, genético está falando, a cada reencarnação a partir da gestação. Então, os 9 meses gestacionais, a gente repete o processo filogenético de milhões de anos. Em 9 meses, a gente repete o mesmo processo. Fantástico. É fantástico. É o show da vida. Não é? Então, olha só. Achou, não é? Achou. Então, 9 meses de evolução, 9 meses de gestação, repete todo o milenar processo da nossa própria evolução. De uma célula que se transforma em várias. Outro dia a televisão, de vez em quando a televisão tem coisa boa, né? Então a televisão mostrou uma programação maravilhosa do processo da gestação de um corpo, que era uma célula só, o óvulo que se junta com o espermatozoide, que faz uma viagem imensa no organismo da mulher até chegar no óvulo, e aí uma célula que se desdobra, não é? Em várias. Maravilha! Só que isso foi feito em milhões de anos. Hoje a gente faz em 9 meses. Olha só como nós somos evoluídos, está vendo? É? Vocês estão dizendo que não, né? Somos sim. No momento do renascimento, entram em ação os automatismos programados no núcleo dos instintos, na mais remota profundidade da memória. Respiração, nutrição, olha lá, eliminação, começam a operar quando necessários. Não é? Quando a gente está no plano espiritual, nessa outra dimensão, né, que se convencionou chamar de plano espiritual, mas é uma vida de uma outra dimensão física, então, nós respiramos lá? O espírito respira? Não. O espírito não tem falta de ar, tem.
Aqui a gente tem por conta da poluição, né? Então, não. Portanto, os órgãos perispirituais correspondentes ao corpo material, aquele sistema de respiração, você fica lá, em estado de latência. Só vai funcionar quando a gente reencarnar, né? A nutrição é a mesma coisa, o estômago, a eliminação para de funcionar, o estômago e o intestino para de funcionar, porque não tem o que se alimentar. Aí vem alguém que escreve a sopa do plano espiritual. Gente, não tem sopa no plano espiritual porque não tem estômago que funciona. Percebe? Nem intestino. Então, tem muita gente que fala assim, mas tem que ter café. Vício de café é aqui, não é lá. Percebe? Então, e também a sexualidade. Todos esses órgãos correspondentes à vida material ficam em estado de latência. Tá? Esperando uma próxima reencarnação. Ok? Então, quando o André Luiz fala da sopa, etc. e tal, é algo fluídico, que pode dar a impressão para os espíritos que estão desencarnando, apegados à matéria, que estão tomando uma sopa, etc. Como no filme do Nosso Lar, lembra? Mas aquilo ali é apenas uma expressão fluídica, não é um alimento sólido. Lógico, nem poderia ser. É coisa de água, ela é manipulada. Lógico, então é tudo fluídico. Não é? Se o espírito é fluídico, as energias bem mais. Não é? Tem energia aqui na Terra que não tem nada de fluídica, né, gente? Energia pesada. Da mesma forma, a memória espiritual, arquivo das vivências. Olha só. Arquivo das vivências precedentes projeta do inconsciente as tendências e habilidades do espírito, programando para a sua jornada, operacionalizando as leis divinas latentes na sua consciência. Quando nós reencarnamos, quando a gente desencarna, nós fizemos aqui coisas boas, coisas não boas, assumimos compromissos com pessoas, com situações. Quando a gente chega nesse mundo de outra dimensão, a vida é outra. A gente vai retomar a nossa existência lá, vamos fazer uma avaliação do que foi positivo nessa reencarnação, do que não foi, né? E aí, quando a gente vai aceitar uma outra reencarnação, porque nós precisamos ainda reencarnar, precisamos passar pelas provas, pelos testes, né? Pelas realizações, né? Quando a gente volta para cá, quase que retomando os compromissos que estavam em suspenso, né? Então, é agora que eu vou retomar minha vida, o que eu deixei de fazer. Pode não ser com as mesmas pessoas, pode ser as mesmas, mas eu deixei um monte de coisa para fazer aqui, então eu vou ter que recomeçar, né? E agora, lógico que com todo o conhecimento que eu já desenvolvi lá nessa outra dimensão durante esse tempo que eu fiquei desencarnado, porque agora eu estou muito mais, eu estou entendendo melhor as coisas. Por que eu deixei de fazer? Por que eu estou aqui agora? Né? Então eu vou fazer uma avaliação e vou chegar no ponto. Esse ponto é quando a gente reencarna e sente uma atração quase que irresistível para fazer as coisas que precisa fazer. É quase como se alguém estivesse levando a gente, né? Então essa força irresistível é a necessidade que a gente tem de realização pessoal, né? Então, as tendências e habilidades do espírito programando para a sua jornada, olha aqui, né? Então a nossa jornada, graças a Deus, é infinita. Bem, o que é o fluido vital? Já está presente na fecundação do óvulo, impregnando, bem como ao perispírito, senão não tem vida. Desenvolve as energias latentes do perispírito e o faz ativo enquanto o ser encarna-se. Por isso que o bebê mexe para chuchu na barriguinha da mãe, né? Ele já está dotado de fluido vital, senão seria uma matéria inerte. Segundo Delany, Gabriel Delany, é o motor do perispírito durante a vida física. Gabriel Delany tem um livro muito bonito chamado Evolução Anímica, onde ele vai estudar todo esse processo espírita, né? Circula principalmente através do sistema nervoso,
donde conclui-se que qualquer problema na rede nervosa do corpo físico ocasiona prejuízo de ação para o perispírito, que não consegue mais atuar sobre esse órgão correspondente ao setor orgânico. Olha só, qualquer problema na rede nervosa do corpo físico ocasiona prejuízo de ação para o perispírito, que não consegue mais atuar sobre esse órgão correspondente ao setor orgânico. Interessante, não é? Essas pessoas que estão no campo de batalha, por exemplo, soldados, etc., pessoas que morrem de uma morte assim muito triste, né? O perispírito, sem dúvida nenhuma, é lesado à medida em que a pessoa está consciente daquilo que está fazendo. Se a pessoa é vitimada, o dano no perispírito é menor. Agora, se a gente vai para o campo de batalha, é treinado para matar, e vai e faz, então, tomou consciência. A consciência sabe do que está fazendo. Então, permanece a responsabilidade. Se permanece a responsabilidade, então permanece o dano é maior. Ok? É diferente daqueles homens e mulheres que colocam bomba no corpo e saem por aí, explodindo. Eles vão por impulso religioso, né? Então o dano para eles pode ser menor também, se não tiver espírito de crueldade. Se tiver um espírito de crueldade, permanece o dolo. Também desordens no cérebro impedem as manifestações da alma. Que importância tem o fluido vital para o perispírito do encarnado? Sendo o perispírito etéreo como é, sem o fluido vital não poderia atuar sobre o corpo físico. Como o fluido vital, a matéria torna-se animalizada, viva. Assim, através do fluido vital, o perispírito transmite as ordens dos movimentos ao corpo físico sob o comando do espírito. Percebe como existe uma relação assim intrínseca, não é? Exatamente, é uma interação absolutamente coesa. Por isso que tudo precisa funcionar bem, né? Quando a gente está doentinho e as coisas não funcionam direito, há uma interrupção, inclusive de energia que transita no corpo. Por isso a acupuntura chinesa, que visa desbloquear as energias que estão bloqueadas em determinados pontos do corpo físico, atinge também o perispírito. É a medicina chinesa que também trabalha com o perispírito. Bem, então agora aqui a gente vai entrar nas funções do perispírito. A função primordial: servir de veículo e traço de união do espírito com o corpo físico, isso a gente já falou. Utilizando-se do sistema nervoso deste, transmite sensações ao espírito, traduzindo a vontade do espírito em ações corporais. É o espírito quem sente e comanda. Há uma ação diretriz, portanto, construtiva e orientadora acrescida do fluido vital. É um molde arquetípico para as formas em gestação, olha lá, tá vendo? Por isso que a criança nasce coesa com o corpo que vai se formando. O perispírito, na verdade, é o molde do corpo. É como se tivesse um molde ali dentro da barriga da mamãe, né? Ele vai se formando, ele vai se desenvolvendo. Por isso que as células se desenvolvem, né? Subordinadas às exigências de expiação, provas e progresso do indivíduo. Conforme a necessidade evolutiva dele, ele vai estar na conjunção genética de pai e mãe propícia para o desenvolvimento daquele corpo exato que ele precisa para estar ali naquela existência. Tá? O modelo organizador biológico, que é um outro nome para o perispírito, foi estudado pelo professor Hernani Guimarães Andrade, que foi um estudioso, um cientista brasileiro, falecido há bem pouco tempo atrás, menos de 10 anos, um homem extraordinário, né, um estudioso da ciência espírita. Tem um livro chamado Espírito, Perispírito e Alma. Ninguém conhece ele, né? Pois é, a gente precisa conhecer todo esse pessoal, tá vendo? Leon Denis, Gabriel Delane, Hernani Guimarães Andrade. Não falei que vocês iam estudar o resto da vida? Sinto muito. Modelo morfogenético também é outro nome dado pelo Rupert Sheldrake, que é um americano. Ele também observou as formas como que se desenvolve nos animais, nos vegetais, não é? Então chega-se à mesma conclusão, tá vendo? Por nomes diferentes.
3 grupos de funções específicas no aspecto fisiológico, no aspecto psicológico e a perpetuação da individualidade. Propriedades do perispírito. Olha só, tudo isso é o perispírito. Indivisibilidade. O que é isso? Não pode ser separado em partes. O corpo pode ser dividido, não pode? Né? Agora o perispírito não. Né? Como se retalha um corpo para dissecação anatômica, não tem como dissecar perispírito, não é verdade? Semimaterialidade, a parte relativamente materializada é conseguida pela ação do fluido vital, então ele é semimaterial. Ele tem uma fluidez muito interessante que chega à expressão de eterização, etéreo, vaporoso, diretamente dependente do grau de evolução do espírito, já falamos. Invisibilidade, é invisível, salvo, ou melhor, devido à rarefação da sua substância, salvo quando ele se torna visível nos fenômenos de tangibilidade, que o André Luiz convencionou chamar de materialização, mas que o Kardec chama de fenômeno tangível, ok? Que é quando o espírito se torna visível aos olhos. Existe um fenômeno muito interessante ocorrido no começo do século XX, que foi estudado pelo Prêmio Nobel de Química, chamado William Crookes. Ele fez as suas observações numa médium chamada Florence Cook, na Inglaterra. Ela servia de instrumento, né, o seu ectoplasma, para materialização ou tangibilização de um espírito chamado Cat King. E ela era tão interessante, tão importante a materialização dela, que quando se tocava a Cat King, a impressão que se tinha é que ela era uma pessoa viva, um corpo, não é? Ela tinha veias que pulsavam, batimento cardíaco. Fantástico fenômeno. Foi o único conhecido até hoje, tá? Num livro chamado Cat King. Fantástico fenômeno, fantástico, né? Foi estudado pelo William Crookes, e a ciência hoje se recusa a estudar essas coisas, né? Intangibilidade, olha lá, devido à rarefação, torna-se tangível por momentos, submissa à vontade do espírito, sob condições de manipulação, que é o caso lá da tangibilização, né? Penetrabilidade, permite atravessar obstáculos sólidos do mundo físico. No mundo espiritual, contudo, existem determinadas barreiras, que são as barreiras evolutivas, né? Tanto é que o André Luiz não podia sair daquele plano onde ele estava. A sua mãe precisou sair do plano onde ela estava mais evoluído para vir até ele, porque ele não tinha condição de chegar até ela, mesmo estando somente com o perispírito, né? Lógico. Muito bom, está acabando, gente. Sensibilidade à ação magnética, as vibrações da alma atingem a matéria energética do perispírito por ressonância. Quando a gente faz uma assistência espiritual, a gente também está recebendo, não é? Então, olha lá, influenciamos o corpo físico, que também, olha lá, por assimilação. Os pensamentos e ações do espírito influenciam o perispírito, vai fazendo ou condensando, resultando em combinações fluídicas. Quanto mais elevadas as intenções da alma, mais leves e sutis as vibrações perispirituais e, portanto, a possibilidade de assimilação de fluidos mais purificados. O que ajuda nesse processo? A prece ajuda bastante, né? Nos ajuda a eterizar cada vez mais o nosso perispírito, está vendo? Como é importante isso? Quando a gente fala de prece, a gente não sabe nem avaliar as consequências, né? Expansibilidade, não pode ser completamente expansível, o que o faria diluir-se no espaço, olha lá, desordenadamente, senão os corpos se desmanchariam. Por isso, a necessidade dele ter uma certa densidade, né? O Gabriel Delany classifica essa tendência como indestrutibilidade, sobrevivência ao corpo físico e de estabilidade constitucional, conservando assim as formas orgânicas. Quando se expande,
faz pela exteriorização, ou seja, por ela o espírito pode comunicar-se, transportar-se, exercer a sua visão espiritual, e pela irradiação, produzindo a tão conhecida áurea psíquica. Olha lá, e as possibilidades do fenômeno mediúnico da transfiguração. Então, outros aspectos da plasticidade do perispírito: a redução dos espaços internos moleculares e desaceleração vibratória, para que a gente possa diminuir de tamanho e reencarnar, né? Porque senão fica um perispírito monstruoso, como é que vai entrar na barriguinha da mamãe, né? Entrar entre aspas, né, gente? Para o retorno à vida extrafísica, adaptação dos centros de força, olha lá, solar, genésico, cujas funções são utilizadas somente na vida corpórea, né? Então é reativado tudo isso quando a pessoa reencarna. Gente, o fenômeno da vida é fantástico, não é? Olha só que mensagem linda. Jesus, fonte de vida eterna, inspiremos-nos nele, para que ele possa acolher-nos e conduzir-nos ao correto pensar, proceder e amar. Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Todas? Né, Cidinha? Todas as dúvidas? Vamos lá, gente. Primeira, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? São perguntas de filosofia espírita. Quem sou eu? Né? Sobre essa alimentação carnívora, ela pode tornar o perispírito mais denso. Então, vamos pensar, não é? A filosofia espírita, a doutrina espírita é eminentemente reflexiva. Então, ou seja, a gente não pode assim taxativamente dizer pá, pergunta, resposta. Não, a gente tem que pensar, né? Pensando, nós temos um corpo material com uma certa densidade. O corpo precisa ser alimentado, nutrido. Se nós nos alimentamos de outros animais, nós somos, pela ordem científica, nós somos seres animais, não é? O corpo é animal. Se nós nos alimentamos de outros seres animais, o que vai acontecer? Necessariamente eu vou estar absorvendo não somente a parte material daquela carne, mas também os fluidos que ela carrega. Não é? Fluidos menos ou mais densos, conforme o animal que eu estou me alimentando, conforme o gênero de vida que ele levou, conforme a morte que ele teve, não é? Então tudo isso vai ficar impregnado, aquela energia toda vai ficar impregnada na carne. Eu nunca mais vou conseguir comer um bife. É bom. É bom. Olha, eu só vou dizer assim uma frase que o Emmanuel disse, que foi depois dessa frase que nunca mais eu comi carne vermelha.